E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai comentar um livro chamado Gosto Literário, Como Formar, do escritor Arnold Bennett. E já logo de cara, né, algumas pessoas podem ficar meio confusas aí, né? Como assim formar um gosto? Gosto não é uma coisa que cada um tem, gosto não é uma coisa individual, gosto não é... Enfim, eu sou obrigado a gostar do que você gosta. Então, logo de cara as pessoas vão ficar meio confusas aí, né? Então, me aproveitando dessa confusão que nós vamos começar essa resenha aqui. Primeiro vamos começar fazendo uma breve reflexão aqui, porque teve aí no YouTube, teve uma discussão entre duas pessoas aí, né? Eu não vou citar nomes aqui, porque a minha ideia aqui não é ficar arranjando intriguinha com o canal B ou o canal C no YouTube, até porque meu canal ele é muito preliminar, é um canal que acabou de começar e não vai fazer sentido eu ficar arranjando intriga com o pessoal assim, né? Mas houve um rapaz aí que falou o seguinte, ele chamou outra pessoa de elitista literário, elitista cultural, apenas porque essa pessoa entendia que deveria haver sim uma valorização dessa herança cultural, da herança da literatura ocidental, né? Que naturalmente essa herança é vista aí como algo superior, algo que nós devemos mesmo resguardar, guardar, enfim. Nós devemos, enfim, conservar essa herança da cultura ocidental, da literatura ocidental, não só a literatura, como a música, e enfim, como o cânone em si, né? O cânone é aquilo que é tido como o que de mais precioso foi legado a nós pela civilização, né? E essa pessoa chegou a dizer que a outra estava sendo elitista que estava defendendo alta cultura. Alta cultura que é um conceito que dizem por aí que é um conceito também elitista, né? Elitista. Eu já fiz um vídeo aí comentando um pouco. Esse vídeo está no Instagram, né? Um vídeo comentando sobre preconceito literário e relativismo literário, né? Que são duas coisas aí que são dois extremos opostos. O preconceito e o relativismo. E já a defesa daquilo que seria clássico, né, a defesa desse cânone, a tentativa de conservar o que de mais precioso a civilização nos presenteou, isso é algo que se situa no meio aí. Não é exatamente o preconceito, que é algo que chega a ser radical, né? Eu citei naquele vídeo como exemplo um personagem do livro Norwegian Wood, do Haruki Murakami, né, o Nagasawa. Nagasawa do Norwegian Wood, ele é um cara que diz que as pessoas que leem livros que estão ali com menos de 30 anos estão lendo livros ruins, esses livros tornam essas pessoas ruins, e pessoas que leem livros que tenham menos de 30 anos, provavelmente, isso na visão dele, são lixos humanos. Né? Então, isso é, sim, preconceito literário, verdadeiro preconceito literário. Né? Mas, aqui nós vamos falar sobre algo que é taxado como preconceito, é taxado como elitista, e na verdade não é. Né? Na verdade não é, porque chega a ser algo bastante razoável acreditar que, sim, existem obras que são melhores do que outras, e que, sim, isso não é tão relativo assim. Né? E as pessoas podem ficar com a pulga atrás da orelha com relação a isso, porque a maioria das pessoas chegam a confundir o gosto com a estética, né? Questões de gosto com questões de estética. E esse livro aqui vai falar sobre gosto literário.
como formar. Porque, de fato, o gosto, diferente aí por exemplo, diferente do conhecimento, o gosto, ele não tende a ser algo absoluto. O gosto é algo muito particular e é algo muito individual. Então, a maioria das pessoas estão certas quando elencam essa razão aí. Mas aí, nós vamos entrar num outro probleminha aí, né? O gosto, ele pode ser algo individual, mas isso não significa que o seu gosto, ele é bom. Ele é individual, ok, mas possa ser que ele não seja bom. E por que é que eu digo isso, né? Porque aí nós entramos numa outra questão que vai além da questão de gosto, que é a questão estética. Kant diferenciava questões de gosto e questões estéticas. O gosto, ele é uma questão puramente individual, puramente individual. Já as questões estéticas, o juízo estético, ele é um pouco diferente. Ele é parecido com o juízo de gosto, ele tem a ver com uma impressão, ele tem a ver com um juízo sobre o que você vê, sobre o que você escuta, sobre o que os sentidos nos transmitem. Ele é um juízo sobre isso. Porém, o juízo estético, o juízo estético, né, diferente do juízo de gosto, ele não pretende ser individual. Ele pretende ser universalizante. Ele pretende ser parecido com o juízo epistêmico. Então, essa é a diferença do juízo de gosto para o juízo estético. Então, quando uma pessoa ela tem um gosto que está em desacordo com aquilo que deveria ser o juízo estético, essa pessoa ela tem um mau gosto, o seu gosto é ruim. Né? Pelo menos isso em teoria, em tese. Né? Então, quando existe temos aquela situação que a pessoa vai dizer que quem defende a alta cultura, quem defende, né, o que se chama de alta cultura, porque o termo eu acho que já banalizou muito, porque a alta cultura está sendo relacionado aí a uma coisa meio pseudocult, né? Eu lembro que no início da criação do meu IG, do meu podcast ali, teve uma pessoa que ficou, um professor universitário aí, ficou dando direitinha pra mim no Instagram dele, sei lá. Eu não sei se era pra mim, mas eu acho que era pra mim, porque ele citou coisas que eu tava falando nos meus podcasts, né? Então, enfim, essa pessoa ficou dando direitinha aí, né? Não vou mencionar o nome dela. E falando dos pseudocults, não sei o que mais, não sei o que, quem tenta ser cult mais e tal. Primeiro já começa um erro aí. Esse termo cult, ele nem tem a ver com defender a herança da literatura ocidental. Né? Até porque o termo cult nem tem a ver com clássicos. Né? Tem a ver com alguns clássicos, mas não todos os clássicos. O termo cult muitas vezes se remete a obras que nem têm tanta estética assim. Por exemplo, né, eu vou citar aqui o exemplo que eu já citei no meu vídeo sobre o livro do Brett Martin, que é o livro sobre a revolução da série de TV, em que eu falo um pouco, brevemente, sobre a série The Wire. The Wire é uma série cult. The Wire é uma série cult, né? Porém, The Wire não é uma série estética. Do ponto de vista estético, The Wire é uma série horrível, ok? Não estou dizendo que a série é ruim ou boa, não, isso aqui não é esse tipo de juízo aqui, né? Mas The Wire é uma série que não é tão estética assim, né? Aí você pega aí, por exemplo, certos filmes aí que são tidos como filmes bem cults. Por exemplo, pega aí o exemplo do... Vou pegar aqui o Iluminado aí, do Stanley Kubrick, né? A maioria dos filmes do Stanley Kubrick, né? São filmes cults, ok? Embora que nem todos os filmes dele sejam filmes realmente estéticos. Alguns filmes dele apelam para o horrível, até para a ultraviolência, que é uma coisa que... Né? Então, para vocês perceberem, tem uma diferença aí, entre o que é clássico e o que é culto, né? Tem uma diferença entre o que são obras estéticas
e o que são obras cults. Tem sim uma diferença, né? Geralmente cult também é muito associado aí a filmes ou livros de cultura cyberpunk, né? Por exemplo, um livro aí chamado Neuromancer, que é um livro meio difícil de entender aí. Outro livro chamado Blade Runner, que é do Philip K. Dick, né? Que é outro livro um pouquinho difícil de entender, né? Embora que eu curto muito o Philip K. Dick, porque ele é cult, ok, ele é muito cult. Porém, o Philip K. Dick, ele não sofre de problemas estéticos. Ele é muito estético também, né? E eu acho isso bem bacana. Mas as pessoas confundem as coisas, né? Neuromancer, por exemplo, não é tão estético. Já, vamos citar aqui outros exemplos. Quando as pessoas falam, por exemplo, de séries inteligentes, né? As pessoas confundem o que seria uma série inteligente e uma série inteligentinha. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui. Mad Men é uma série inteligente. Muitas pessoas, se assistir agora, se assistir hoje o primeiro episódio de Mad Men, possa ser que ela olhe para o episódio e não veja inteligência nenhuma, né? Ali isso é só um drama com um personagem, sei lá, tem família, tem diálogos, a série mostra o cotidiano das pessoas e tal. O que é que isso tem de inteligente, né? É o que as pessoas vão se questionar, né? Já as pessoas podem pegar outros exemplos aí de séries, né? Como a Prison Break, que é tida aí como uma série muito inteligente, né? Mas, na minha visão, é uma série inteligentinha, na verdade, né? Inteligente, assim como muitas outras séries que são aí inteligentinhas, como Sherlock, Dr. House, The Mentalist e etc. São séries inteligentinhas. E o que eu estou querendo dizer com isso é que o enredo delas não tem profundidade. O enredo delas tem ali, né, tem uma história que tem um quebra-cabeça, as peças se encaixam e tudo mais, mas não existe ali a profundidade dos personagens, né? Eu não vou nem julgar The Mentalist, porque eu não cheguei a assistir tudo, né? Mas eu vou julgar pelas outras séries aí, né? O enredo em si não tem profundidade, né? Então, ele é inteligente na superfície, mas no fundo não tem ali profundidade. Mas eu vou já me adiantar aqui e começar a abordar as questões aqui do livro Gosto Literário, porque as pessoas vão ficar encasquetadas com isso, porque as pessoas vão ficar indignadas, mas como assim? Eu tenho que formar um gosto? Como assim, né? Eu já anotei aqui alguns tópicos só para esclarecer melhor a situação a vocês, né? O livro começa falando, fazendo aqui uma oposição entre os modernos e os clássicos. Qual posição nós devemos escolher a partir do momento em que nós começamos a analisar as obras? Eu acredito que uma das primeiras coisas, uma das primeiras verdades que eu constatei na minha vida é que do que diz respeito à estética, no que diz respeito às obras literárias, aos filmes, etc., isso não é tão relativo assim, né? E essa foi uma das minhas constatações que eu fiz na minha vida. Então, tudo que se seguiu daí foi meio que para justificar essa verdade aí, né? Então, meus podcasts, em sua maioria, eu falo sobre isso, né? E o autor começa aqui falando dos modernos versus os clássicos. Qual é a posição que a gente escolhe no início, né? E, naturalmente, né, vai ter aquela pessoa que na ânsia de mostrar que sabe, na ânsia de mostrar que já está sabendo de tudo, vai ir pelo crivo dos clássicos, né? É o clássico que vai ditar tudo. É o clássico que vai dizer o que é bom, que vai ditar o que é ruim, etc, né? Porém, essa é uma posição, e o Arnold Bene vai comentar, que tem um elemento aí de fé.
Porque você vai acreditar cegamente que tal livro é bom, que o livro X é bom, apenas porque é um clássico da literatura. E quem é que definiu isso? Quem é que definiu que aquele livro é um clássico da literatura? Bem, é uma questão válida a se salientar. É uma coisa válida de se perguntar, né? Por que é que eu deveria me submeter ao crivo de pessoas que eu não conheço, ao crivo de pessoas que estão aqui, já morreram faz tempo, né? Ou de pessoas que, ainda que estejam vivas, eu também não conheço, e etc, né? Então, isso é um elemento que vai ter muita fé aí, muita fé, né? E eu acho interessante porque ele vai trazer à tona aqui algumas ideias que dizem respeito a por que o estilo ele importa. Por que é que o estilo ele importa? Bem, o estilo, né, é aquilo que vai definir, veja bem, em sua grande parte, em sua maior parte, se uma obra é realmente boa ou não. E por que é que eu estou dizendo isso? Para os meus podcasts eu falo sobre beleza. Beleza. Quando a gente fala que a beleza importa, a gente está dizendo basicamente o seguinte, que a forma importa. Ué, mas a forma e o conteúdo? E o conteúdo? Aí é que entra o ponto. O conteúdo, o Arnold Bem vai dizer o seguinte, uma ideia, ela só é expressa em palavras, ok? Então, assim, por mais que você possa ter a melhor ideia do mundo, se você não consegue expressá-la em palavras, segundo o Arnold Bennett, isso significa que provavelmente você não tem nem mesmo essa ideia. Ué, como assim você não tem a ideia? Porque o problema aqui vai ser o seguinte. Segundo o Arnold Bennett, a forma e o conteúdo não são exatamente separáveis. Assim como, por exemplo, vamos tirar aqui um exemplo, que a atitude que você tem perante o mundo, a atitude que você tem com as pessoas, com as outras pessoas, segundo ele, vai ser uma consequência do teu caráter. Ou seja, você tem mais atitudes, mas digamos que você usa como justificativo o fato que, eu cometi tal coisa, mas não foi minha intenção. Eu fiz tal coisa, mas não era minha intenção. Porém, segundo o autor, se você fez essa coisa, é porque era a sua intenção. Então, ele é uma pessoa que não separa exatamente a causa da consequência. Ele não separa exatamente o conteúdo da forma. Porque para ele são coisas indistinguíveis. Se a sua forma é ruim, é porque o seu conteúdo, na visão dele, é ruim. Então, se há um defeito aí naquilo que nós chamamos de estilo, isso expressa os defeitos do próprio conteúdo, né? Possa ser até que a intenção de transmitir aquele conteúdo fosse boa, mas é algo apenas fragmentário, é algo que não chegou a se desenvolver. Então, uma ideia ela pode até ser boa, mas provavelmente ela foi mal desenvolvida. Então, no fundo, essa ideia na verdade não é boa, né? Então, assim, um ponto que ele vai frisar muito é que o prazer do inculto, ele normalmente é um prazer violento. Como assim? A grande maioria das obras que nós somos ensinados a amar, que nós somos ensinados aí a admirar, a ter aí como exemplos de obras magníficas, obras realmente boas e dignas de nota, e que provavelmente nós vamos gostar, né? Às vezes a gente está começando aqui, a gente, sei lá, você começa a procurar mais clássicos da literatura para ler. Vamos supor esse exemplo aí, né? Vamos supor que você começa a procurar mais clássicos da literatura para ler. E aí, naturalmente, você vai se deparar com dois tipos diferentes de clássicos. Provavelmente você vai se deparar com aqueles clássicos modernos, que em sua grande parte, em sua maioria,
vão ser clássicos um pouco mais fáceis de digerir. Eu tiro como exemplo aqui, vamos pegar um exemplo aqui, O Conto da Aia, que é um livro que foi publicado recentemente, né? Recentemente não, mas foi publicado essa década ainda, né? Eu acho que foi essa década. Não, eu estou me enganando aqui. Estou me enganando. Eu não sei exatamente quando é que foi publicado. Eu sei que é recente, a autora, se eu não me engano, ainda está viva, né? E etc, né? Eu não vou dizer aqui onde foi criado, porque eu realmente não tenho essa informação aqui de memória. Mas enfim, pega o livro O Conto da Aia. É um clássico moderno? É. E esse livro, naturalmente, vai ser um livro que a maioria das pessoas vai pegar, e por ser um clássico, por ser um best-seller também, quando ler, vai ser um livro fácil, não vai ser um livro tão difícil assim de compreender. Tem algumas questões políticas, sociológicas que são difíceis, mas na sua superfície é um livro divertido, é um livro que você vai realmente ali experimentar o prazer da leitura. Então, normalmente, as pessoas vão dizer que foi um livro genial, que foi um livro muito bom, e etc, né? Mas o grande problema disso aí é que, como resumiu o Arnold Bennett, é que o prazer do inculto ele é violento. Então, aquilo que chama mais atenção, aquilo que te chama muito atenção, ou que pareceu te arrebatar muito, normalmente você vai dizer que é muito bom, né? Já um livro que seja um pouco mais monótono aí, que seja um pouco mais, tenha um pouco mais de modéstia no seu enredo, né? Não seja um livro que tenta te prender demais, que tenta lançar mão de artifícios aí de, sei lá, de cliffhangers, né? O capítulo termina com uma ponta solta para te deixar curioso para o outro capítulo, etc, né? Já esse tipo de enredo aí, ele vai ser um prazer mais ameno aí, né? Mas o Arnold Bennett vai dizer que esse prazer aí é nisso aí que está realmente o ponto-chave para aquelas obras que são mais geniais do que as outras, né? Por que ele diz isso? Porque um clássico, e geralmente aqui estamos falando não de qualquer clássico, mas aqueles clássicos dos clássicos, os melhores clássicos, né? Um clássico, normalmente, ele é ausente de exagero. Eu vou citar aqui um exemplo bem característico, que é o livro Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Normalmente, quando as pessoas falam sobre esse livro, né, geralmente é porque viram uma resenha no YouTube, mas não leram totalmente, né, ou pararam de ler na metade, mas viram uma resenha no YouTube, e geralmente o pessoal fala da Emma Bovary, que é um livro polêmico, etc, né, sobre o fato do livro ser polêmico, sobre o fato do livro ser essa coisa aí, mas quando o pessoal começa a ler, a maioria termina, não consegue nem enxergar essa polêmica toda, ou muitas vezes a maioria nem conclui o livro, nem conclui a leitura, né? O que é uma coisa aí meio complicada, né? Mas uma característica que é muito peculiar a esse livro é um pouco dessa monotonia flaubertiana. Comentei um pouco também no meu vídeo sobre o Watchmen, a série da HBO, das diferenças entre a série da HBO e a HQ do Alan Moore. Se vocês pararem para observar, a HQ do Alan Moore ela é um pouco mais monótona do que a série da HBO. Mas isso faz com que a HQ seja um pouco mais especial. Ela é mais especial, ela é mais canônica até, se formos considerar aí como clássicos dentro das HQs. Mas ela chega a ser bem melhor do que a série por esse motivo específico, porque é um HQ que não quer te impressionar toda hora. A história ela corre de forma natural, sem tentar te impressionar. E isso é que vai distinguir, isso é que vai colocar a HQ num grau de superioridade a mais do que a série da HBO. Né? Então, vamos pegar aqui outros tópicos aqui, né? Ele vai discutir também, né? Ele vai falar que as pessoas tendem a também se fixar quando elas começam
a tentar formar esse gosto, aí elas começam a se fixar apenas num tipo de leitura. Às vezes o cara se foca apenas no romance, ou apenas naquele tipo de leitura que é em prosa, né, e etc. Só que ele vai ressaltar a importância de nós absorvermos um pouco mais aquilo que se chama poesia, aquilo que se chama literatura em verso, que é algo que as pessoas hoje em dia, em sua maioria, vão desprezar, né? Mas enfim, não vamos aprofundar demais esse tópico aqui, porque ele vai pegar, em alguns capítulos, vai ter uma série de passos que ele vai dar para que a pessoa se introduza aí no caminho da literatura em verso, porque realmente é um caminho aí que a maioria das pessoas nem chega a começar. Eu mesmo não sou um grande leitor de literatura em verso. Eu gostava de ler algumas coisas do Augusto dos Anjos, mas é só isso. Eu não sou o maior leitor aí de literatura em verso, né? Mas o que é que ele vai ressaltar aí com relação à maioria das coisas que as pessoas chegam a pensar sobre literatura, sobre o que seja gosto, né? Sobre essa suposta relatividade no gosto que as pessoas acreditam que exista ou não, né? No fim do livro, no final do livro, ele vai dar aqui alguns conselhos gerais sobre esse assunto, né? Primeiro, geralmente um livro que causa uma inquietação, ele é melhor do que um livro que já de cara pareceu te impressionar demais, né? Um livro bom geralmente vai ser aquele livro que vai causar aquela inquietação silenciosa. É aquele livro que você leu, né? Naquele momento você pensou até que era superestimado, mas aí com o passar dos anos, você vai percebendo que aquele livro vai ficando na tua memória, né? Geralmente, as situações da tua vida, tu vai começar a associar aquele livro e etc, né? Tu vai começar a perceber, tu vai começar a fazer relações sem querer, meio que sem querer, sobre esse livro. E aí, com o passar do tempo, você vai percebendo que aquela obra ela vai amadurecendo na tua cabeça, né? Mesmo que você não esteja relendo aquela obra, você vai percebendo que algo que você inicialmente pensou que era superestimado, no fim das contas, era algo bem estimado, né? E até subestimado por você mesmo, né? Então, ele vai dizer também que os livros ruins, eles geralmente iludem você de que são bons, né? Mas aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, você vai se lembrando, a tua memória sobre aquele negócio, aquela coisa que você achou que era muito boa, normalmente ela vai se desvanecendo. Na verdade, você vai começando a achar ruim por consequência, né? Porque é uma coisa que não... o livro clássico, o livro que realmente chega a ser bom, de fato, ele é aquele livro que vai causar uma inquietação, mas essa inquietação ela é duradoura, ela é permanente, ela vai perpassando ali os anos. Já esse livro que você se iludiu, pensou que era bom demais, pensou que era uma coisa muito genial, com o passar dos anos você vai tendo uma opinião diferente sobre essa leitura aí, né? Então, por que é que esses livros que nos iludem que são bons, por que é que eles nos parecem bons? Porque eles apelam, em sua grande parte, para aquilo que é fraco e desprezível dentro de nós mesmos. Isso é o que ele vai dizer. Eles apelam para a nossa zona de conforto. Esses livros vão apelar para a nossa zona de conforto. Ou seja, ele não vai te desafiar. É um livro que não vai te instigar, por exemplo, a desafiar tuas crenças. Não vai te instigar. E aqui eu não estou falando de desafio no sentido de dificuldade, no sentido de complexidade. Porque se fosse isso, Neuromancer seria um dos melhores livros do mundo, por exemplo, né? Porque Neuromancer é um livro muito difícil de compreender, é um livro confuso, etc, né? Aqui eu estou falando de te desafiar em outro sentido. Por exemplo, você pega... Vamos supor que você seja um cristão muito fervoroso aí. E leia pela primeira vez na vida O Pais e Filhos de Turgenev, que tem ali o personagem Bazarov, né? Personagem absolutamente niilista. Vamos supor que você seja um ateu e leia pela primeira vez na vida um livro aí que tem um tom um pouco mais cristão.
um pouco mais cristianizador, que tente nos fazer acreditar em Deus, como, por exemplo, Um Crime e Castigo, do Dostoiévski, ou Os Irmãos Karamazov, apesar de que a maioria das pessoas até compreendem mal esses livros. Mas, enfim, você pega um livro que vai desafiar tuas crenças, que vai realmente ali te tirar da zona de conforto. Então, normalmente, a experiência que as pessoas vão ter com esses livros possa ser que não seja uma experiência tão arrebatadora, até uma experiência ruim para aquela pessoa, isso considerando aquilo de forma totalmente individual, né? Mas normalmente vão ser esses livros que nos tiram da zona de conforto, que com o passar dos anos serão os livros que chegaram a nos mudar. Enquanto que aqueles livros bobinhos que a gente leu ali, que a gente naquele momento a gente experimentou uma sensação assim bem efusiva, eles vão envelhecer mal na nossa mente. Então é isso, pessoal. Eu não, o que mais eu poderia comentar sobre o livro? Eu acho que acaba aqui, né? Eu acho que já fiz algumas considerações realmente produtivas aqui, né? Vocês perceberam que em alguns momentos eu dei uma gaguejada, que eu acordei meio assim hoje, né? Mas é isso aí. Fiquem com essa leitura aqui, que ela vai ser com certeza muito proveitosa. Esse livro ele vai estar disponível aí no Kindle Unlimited, para quem assina, né? Eu peguei nessa promoção do Kindle Unlimited, né? Eu peguei emprestado, mas é isso aí. Fiquem com Deus.